Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, dia 18, tá? Possibilidade de leitura para amanhã, beleza pessoal? Então, vamos bater o papo aqui já direto, né? Como sempre fazemos aqui do diário, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, ainda, né, um terceiro alvo macro, já que o índice continua, né, com essa pressão extremamente compradora, tá? Estamos vendo aqui um canal estreito de alta já praticamente desde o teste da wedge, né, pessoal, aqui, desse terceiro teste da wedge, não houve, né, grandes pullbacks, né, grandes movimentações contrárias aqui, né, tá? Um alvo macro, né, pessoal, já que ele já deu esse pivô menor aqui, tá em 118.500, tá? Que tá bem próximo, né, daquele topo duplo, né, que tá em 118, 150. Tá afastado das médias, mas também não apresenta recuo, né? Não tá vindo abaixo de mínimas. Isso daqui ainda é pura característica, tá, de canal estreito de alta, ó. Abaixo de barras você compra e tem continuidade, tá? Aqui, ó, certo? Igual aqui, né? Abaixo de barras, né? São pontos de entrada, né, para um canal estreito, beleza? Então, nosso diário, né? Observando aqui, temos ainda, né, a ideia de sobreposição de barras, né? Fechou dentro da máxima do candle anterior, né? Isso nos remete, né, a essa ideia de lateralidade, tá? Quando a gente começa a ver, né, sobreposição de barras, beleza? Mas foi uma sobreposição de barra, né, mais voltada para alta, tá? Então, essa movimentação aqui pode apresentar ainda algum tipo de continuidade, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no M60, de maneira mais breve. M60, né, pessoal? Aquela renovação de máxima, tá, que a gente viu ali. Vou apagar essa linha. Tivemos essa renovação de máxima, certo? Então, a estrutura de alta permanece intacta. O preço não veio renovar nenhuma mínima relevante, né, pessoal? Uma mínima próxima que a gente tinha aqui, né? Ele não chegou a testar, tá? Você consegue observar aqui que os vendidos não conseguiram empurrar o preço nem abaixo dessas mínimas aqui, que nem seriam, né, mínimas assim que a gente poderia pensar de uma forma mais majoritária, né? Como essa daqui, né, que tem um ponto de inflexão bem maior, né, que é essa movimentação aqui, tá? Então, né, analisando essa movimentação aqui agora, né, de maneira mais fria, o que a gente tem aqui? Tivemos aqui uma boa wedge, tá? Beleza? Tivemos essa movimentação aqui, né? Ela era em cunha, né? Tá? Convergente, certo? Essa movimentação aqui. E ela está apresentando uma boa movimentação até então, certo? O que a gente precisa que essa movimentação faça, pessoal, para ela ter continuidade? A gente precisa que o preço venha acima dessa máxima, tá? O preço vindo acima dessa máxima, né, ele mantém a estrutura de alta, permanece mantendo a estrutura de alta, né, e, claro, né, aí a gente começa a esperar continuidade, certo? E aí a gente pode também trabalhar alguns alvos mais micro ali, né? Por que alvos mais micro? Porque se ele rompe essa movimentação, né, e como ele rompe, né, tá apresentando continuidade de uma wedge, a gente pode esperar o quê? Duas pernas, certo? A gente está tendo o começo dessa movimentação, né? O alvo inicial dessa movimentação seria que ele renovasse máxima. Após a renovação de máxima, ele faria um pullback, né? E a gente teria a nossa segunda perna de alta, certo? E aí a gente poderia trabalhar, né, esse movimento aqui, espelhado, que daria ali em 117.590. De onde está hoje, é uma movimentação de 1.500 pontos. E aí você vê essa linha vermelha bonita aqui, né? Que está aqui marcada também de algum tempo atrás, tá? Que tem ligado essa máxima, tá? Máxima do dia 11 com a máxima do dia 12, né? Com a máxima do dia 16, tá? E até então, né, sem novos testes, beleza? Então, você tem ainda toda essa movimentação. Então, teria uma boa confluência, né, com essa região aqui. Então, aqui teria, né, uma região de resistência interessante, né, uma dupla resistência. Você tem o topo desse canal, né, mais 100% dessa movimentação aqui, né, espelhada para cima, beleza? Então,
é um alvo possível, né, caso o preço venha, né. A princípio, o que ele precisa fazer, como foi falado, é renovar a máxima. Tá? Renovou a máxima, né, a gente pode esperar um pullback. Tá? E desse pullback a gente ainda pode esperar mais uma movimentação de alta. Isso agora pelo M60, né? Isso levaria a movimentações um pouco mais direcionais. Tá? Beleza? Se o preço abre, pessoal, aqui num gap de baixa, né? Se o preço abre num gap de baixa, tá? Por exemplo, gap de alta, né? Ficaria mais fácil para ele vir testar essa máxima aqui. Né? Ele precisa renovar para poder continuar. Se ele abre num gap de baixa, né? Ele vai ter a 20 aqui como resistência, né? Como suporte. Depois essa região da VWAP, tá? De antes de ontem, que está marcada aqui. E depois essa mínima. Né? Se ele não renova a máxima e renova a mínima, a gente também começa a esperar um pullback, né? Só que dessa vez, né, para ir para baixo. Tá? Então tudo depende da movimentação do preço. A gente vai formulando ideias, né, conforme o preço vem nos apresentando. Isso daqui pode já ser nossa perna de alta? Pode, né? Já é uma movimentação, né, que sai da wedge. Ela não cumpriu, né, uma premissa válida. Mas ainda assim, né, mesmo com uma movimentação de baixa, né, ainda era interessante você esperar pelo menos uma segunda perna. O que seria uma segunda perna? Vir acima dessa máxima. Tá? Beleza? Então, mesmo numa movimentação de baixa, né, para amanhã, mesmo esticado, eu entendo que está esticado ali no diário, mas aqui, analisando o M60 de maneira mais fria, né, o que a gente vê é essa possibilidade. Você tem uma boa wedge e ela tem surtido ali o efeito dessa wedge. Né? Então, o UOL nos ensina que quando a gente vê uma wedge ou rompimento de wedge é para a gente esperar, né, duas pernas. Então, que poderia ser uma primeira, né, ou amanhã, né, ele pode ter continuidade e essa primeira ser um pouco mais longa. Um pullback, a característica de pullback é ser mais curto, né, do que a sua perna de alta. Depois uma nova movimentação, né, fazendo nova máxima, beleza? E o alvo, né, dessa movimentação, para a gente já deixar, 117.590, tá? Que seria dessa mínima a essa máxima, né? E seria esse movimento projetado, caso ele renove máxima, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no M5 de maneira mais breve. O dia de hoje, né, pessoal, foi um dia bem interessante, né? Deixa eu apagar aqui algumas marcações que já estavam, né, aqui apagadas. Algo mais próximo, né, isso daqui, tá? Teve uma terceira puxada, né, nessa movimentação. Né? Se você também, né, ao ver esse toque aqui, tá? Esse teste com esse teste, aí você pode duplicar essa linha, né, e trazê-la para cá, né? E aí você começa a visualizar, né, que você tem um pequeno canal, né, de alta dentro dessa lateralidade, tá? Aqui, né, dentro do intraday, né, você tinha a mínima do dia, certo? Bem aqui, ó. A mínima do dia, né, ligada a esse fundo, né, gerou essa linha aqui de tendência, certo? Você também pode, né, claro, duplicar essa linha aqui, né, e trazer a máxima da movimentação, né, que seria aqui. Teve o rompimento, né, dessa movimentação aqui, tá? Vem tentando, né, romper, beleza? E pensando aqui, né, pessoal, você já viu uma boa perna, né? Você ainda pode esperar aqui uma segunda perna, tá? É para essa movimentação aqui no M5, tá? Uma movimentação, né? Uma segunda puxada, né? Poderia nos levar a níveis aqui. E olhando no 60, a gente tem uma projeção um pouco maior, tá? Disso, beleza? Então, atenção, né, a essa movimentação. Eu vou deixar essa daqui também. E aí, né, eu pausei aqui a ideia para dar o zoom. Deixa eu deixar essa linha aqui no 2. Acredito que fique mais fácil para vocês visualizarem. E aí eu tinha a mínima do dia. Depois eu tive uma mínima mais baixa, né, e teve um retorno. E quando a gente está em lateralidades, né, quando o preço renova mínimas, né, ele tende a retornar. Né? Em lateralidades, geralmente essas movimentações terminam em duas pernas. Né? Tivemos uma, duas, né, aqui. Depois uma, duas aqui. Tá? Depois o preço chega, né, aqui para testar essa movimentação. Tá? E aí você vê,
né, essa wedge aqui que a gente postou, né, ela foi uma wedge contrária, né, que tivemos ali no dólar, tá? Então, acabou sendo uma movimentação interessante. Aqui em time frames menores, né, pessoal, aqui no M1, aqui você viu uma wedge, né, parabólica, tá? Dentro dessa movimentação aqui, certo? Pensando em wedge parabólica, né, e se vocês retomarem o vídeo lá que a gente conversou sobre wedges, né, o Wall fala que quando você tem uma wedge parabólica dentro da primeira hora, ela pode ser a máxima do dia, né? Ela pode ser o ponto de reversão deste dia, né? E hoje a literatura, né, encontrou um objetivo, né? Ela nos deu aqui uma razão real, tá? Dentro da literatura, né, explicada. E isso é bem interessante, né? E aí você tem aqui, né, a máxima do dia, né, que é aquela confluência com aquela movimentação lá de trás que a gente tirou o zoom e demonstrou ali agora há pouco, certo? Então a gente tinha essa marcação aqui, né, no gráfico lá, dentro daquela postagem que teve no Instagram, né, ali pela manhã, tá? E aí você teve a máxima do dia. E para essa movimentação de alta continuar, o que você precisa, né? Você precisa que o preço, né, se você comprou essa movimentação aqui, após essa forte perna dos vendidos, né, que ela veio abaixo do 61.8, tá, dessa movimentação, né, já esperando uma continuidade dessa movimentação de alta após o teste da wedge, né, que acaba sendo mais provável, né, que você tenha mais baixa, tá? Então cuidado com isso daqui, né, quando você observar esses terceiros testes, né, de movimentação, fique mais atento, né. Normalmente ele leva a um bom movimento contrário, tá? Como vocês viram aqui, tá? Em lateralidades, né, pessoal? Em tendência, né, isso daqui costuma ser rompido, tá? Então a gente teve aqui a máxima do dia, depois uma máxima mais baixa, né? E aí aqui ele já renovou a mínima, né? Já ficou algo... Aqui você também, né? Se você coloca no time frame menor, você também teria observado, né, que ele renovou esse pullback aqui, tá? Que era uma mínima. Então ele veio abaixo, depois ele vem mais baixo do que o topo anterior. E aí depois ele acaba vindo mais baixo novamente, né? Tá? E aqui, né, por puxadas, a gente teve, né, uma, duas, três, né, com essa, tá? E aí aqui migrou, né, para essa movimentação aqui de duas pernas, né, que se encerrou, né, aqui dentro dessa lateralidade, tá? Depois a gente teve, né, um terceiro teste da região. O que mais havia, né, pessoal, aqui junto dessa movimentação? Você tinha aqui, né, a VWAP, tá, do dia anterior, certo? Também servindo, né, como suporte, pensando em lateralidade, né, que é quando a gente começa a pensar em buscar suporte e resistência. Né, a gente havia falado do dia anterior, né, a gente já estava com o candle dentro da barra anterior, né, então ele não está rompendo nada, né, não está rompendo ninguém. E aí tivemos uma sequência de sobreposição de barras aqui, certo? A formação aqui, como a gente fez, né, ele era, né, convergente, né, então ele forma ali um triângulo. E aí ele tem um rompimento, uma pequena lateralidade, né, e uma boa movimentação. Isso aqui a gente postou também, né, lá no Instagram, tá? Quando estava ainda, né, mais ou menos nessa movimentação aqui, né? Isso aqui ainda não existia. E ele teve, né, uma boa continuidade, né? Tivemos o quê? Uma boa perna de alta, tá? Aqui do primeiro gatilho, para a movimentação de hoje, né, 519 pontos. Uma movimentação interessante, né? Para o range de hoje, né, pessoal? Se vocês observarem o range de hoje, ele não foi dos mais amplos, né? Cerca de 1.100 pontos, tá? Então 500 pontos para uma movimentação pós-gatilho, né, ainda é uma movimentação bem interessante, tá? Beleza? Então, dia de hoje, né, a gente conversou, tivemos essa perna, né? Temos uma pequena correção aqui. Ali no M60 a gente nem vê essa correção ainda, né? Podemos ter ainda mais uma perna de alta, tá? Então ele precisa, a princípio, renovar essa máxima, tá? Aqui, para que a gente possa, né, pensar em continuidade dessa movimentação, né? Se vier abaixo, né, a gente tem aqueles suportes ali, e ainda assim, né, a gente esperaria que o preço fizesse um pullback, né, mesmo que fosse para cair mais, né, para testar essas outras movimentações aqui, né, esse fundo aqui, né, e posteriormente, né, esse fundo aqui que tem um ponto de inflexão maior, né. Então, a ideia, né,
é que caso ele falhe máxima, né, ele venha renovar a mínima. Né? Se ele renovar a mínima, ele vem, faz um novo pullback para poder descer mais. Mas, né, pela pressão, parece que o preço está mais animado, né, tá, para continuar nessas movimentações de alta. Tá? Beleza? Tinha mais um ponto aqui que eu queria ter falado. Deixa eu observar aqui. Era para falar do fechamento do dia anterior, né? O fechamento do dia anterior, pessoal, se vocês observarem, né, a mínima da barra 87, aqui, né, com a barra 107, fecha como o que, pessoal? Isso daqui é um fundo duplo, certo? E o fundo duplo já teve uma reação no dia de hoje. Né? E em muitos fechamentos, né, vocês vão ver continuidade de movimentação. Por exemplo, se o preço fecha, né, exatamente no wedge, né, a movimentação do preço ali está num terceiro teste de uma movimentação, às vezes em cunha, né, ele abre num gap de baixa, normalmente essa movimentação apresenta algum tipo de continuidade. Então se liguem nisso daqui também, é uma dica interessante. Fechamentos exatos, sabe, de estruturas, de figuras, né, de um exato fundo duplo, uma exata wedge, né, algo como o Brooks fala, né, quanto mais bem desenhada essa movimentação for, né, mais sentido ela faz para trades operarem, né, tá? Então, atenção a esse ponto aqui, né, que eu acredito que pode ajudar vocês, né, em alguns momentos, beleza? Então, prestem atenção nos fechamentos também, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O dólar, pessoal, ontem, né, eu falei para vocês que eu ainda esperava uma movimentação de alta, né? Por quê? Porque isso daqui era um doji, né? E apesar de ser um doji, né, ele rompe máximas, né? Mesmo que ele feche aqui, ó, mesmo com esse fechamento, ele ainda era superior a essa e a essa outra máxima. Então ele está tendo uma continuidade ruim, mas é uma continuidade, né? Uma continuidade com a barra negativa. Então hoje eu ainda esperava, né, algum tipo de movimentação de alta, né? Foi o que a gente falou no vídeo de ontem. Tá? E tivemos, né, uma boa movimentação de alta até. Tá? A gente vai conversar um pouco mais. Ponto negativo, pessoal, da barra de hoje. Né? Ela não renovou máxima. Essa barra, agora ela é uma barra interna, só que com uma máxima mais baixa. E o que ela fez, pessoal? Ela veio com uma mínima mais baixa. Né? E aí a gente já começa, né, a mudar a forma de pensar. Né? A princípio, eu esperaria que o preço testasse a M20, né, mas ele não chegou a testar até então. E agora ele veio abaixo da mínima da barra anterior. Isso daí é um problema, né, porque os vendidos demonstraram uma boa pressão ali, apesar dos comprados terem retomado, né, quando o preço vem abaixo de barras, né, ele está demonstrando, né, que tem pressão contrária. Uma possibilidade, né, mas não dá para descartar, é que essa movimentação ela pode ser também, né, o início de um canal estreito. Tá? Posso estar me precipitando em falar, mas temos um fundo, outro fundo, temos uma wedge. Movimentos de wedge nos levam a algum movimento de alta e a gente pode esperar duas pernas. Né? É a ideia que a gente repete, tá? Depois que a gente já estudou wedges. Assim como a gente vai comentando, né, conforme a gente vai estudando mais da metodologia. Eu digo me precipitando ao falar porque a gente não tem nenhum gap de média ainda. Né? É algo que a gente ainda não falou tanto, né? Vai ficar para os próximos vídeos, mas depois a gente vai conversar mais. Mas ele veio, né, abaixo de barras e voltou. Seria melhor se tivesse fechado positivo, tivesse rompido o máximo, né? Aí ele daria melhor a ideia de que isso daqui poderia, né, se tornar um pequeno canal estreito aqui para uma perna de alta, né, para depois uma correção e uma segunda, tá? Beleza? Ainda essa wedge tem surtido efeito, tá? Mas veio abaixo de barras. Vamos para o M60 aqui para a gente conversar. Fica um pouco mais visual, né, essa ideia. No M60, pessoal, tá? Essa movimentação aqui, ó, acabou tendo essa outra wedge aqui, né, dentro do dia aqui, né? Você tinha essa máxima, né, dentro desse pequeno pullback, tá? E aí ele veio fazer nova máxima, certo? E aí o teste é cirúrgico, né? Quando o teste é cirúrgico assim, você fica bem pé atrás, porque é quando um padrão, né, fica muito claro. Então, quando o padrão fica muito claro, às vezes mais pessoas vão operá-lo, né? Então,
tente focar nessa ideia, né? Quanto melhor o contexto, né, mais visível for essa ideia, né, você pode esperar que talvez mais pessoas possam, né, tá participando dessa movimentação. Aqui, pessoal, na primeira barra, né, a gente teve uma movimentação contrária daquela, né, que tivemos ali no índice, né? Tivemos aqui uma wedge, né, tá? Ela não chega a ser uma wedge parabólica, né, porque ela acabou voltando, né, e fechando aqui. Mas ela veio, né, abaixo uns bons pontos, né? Temos aqui uns 10 pontos abaixo aqui dessa movimentação, tá? Aqui você tinha também a VWAP, né, do dia anterior, antes de ontem, né, tá? E aí o preço volta e fecha aqui, né? Voltou para fechar alto, fechou acima da MM50. E aí a barra seguinte, né, acaba cumprindo, né, a função também, né, da ideia da wedge, né? Tá? Em lateralidades, né, wedges funcionam bem, então o preço tenta vir abaixo, volta, né, e rompe. Faz um pequeno pullback, né, uma pequena bandeirinha e faz uma nova movimentação de alta. Né? Então você teve duas pernas, né, dentro dessa movimentação aqui. Agora ele vem fazendo uma nova correção. Tá? Pensando nessa nova correção, ela se encaixa bem, né, em cima dessa movimentação aqui. E aí a gente bate aquela conversa que a gente faz sempre, né, pessoal? O que o preço fez? Né? Ele renovou alguma mínima? Sim, ele renovou. Né? Ele renovou essas mínimas aqui, ele veio abaixo. Tá? Então os vendidos apresentaram alguma pressão aqui, certo? Apresentaram alguma pressão, já que conseguiram trazer o preço abaixo de barras, beleza? E aí ele fez uma boa movimentação de alta e fez uma outra boa movimentação de alta. Mas ele não renovou máxima. Tá? Então o preço está contido até então, né, dentro dessa movimentação. Ele pode só trabalhar como lateralidade aqui nessa movimentação, tá? Ou ele pode vir fazer nova mínima. Ele fazendo nova mínima, pessoal, ele vai vir mais baixo. Tá? Pode vir testar essa mesma região aqui. Ó. Algumas marcações eu acabo deixando justamente por conta disso. Porque o preço ainda pode vir testar essa mesma região aqui mais uma vez. Tá? Se ele abre em gap de alta, e agora, antes dele chegar nessa máxima aqui, ele tem essa máxima aqui, né? Aí ele pode vir testar essa máxima, né? E essa máxima ela tem confluência, né, com essa wedge. Tá? Então se ele abre num gap de alta, ainda está interessante, né, pessoal? Está um pouco lateral, né? A 20 está bem flat, está 9 está começando a inclinar. Mas se ele abre num gap de alta, né, aqui seria um bom ponto, né, de parada para o preço. Tá? Principalmente pela forma, né, que está as médias ali. Beleza? Depois disso daqui tem outro ponto de parada ali, que é essa o edge maior aqui, né, que já fez um ponto de parada, né, pessoal? Essa máxima com essa máxima, tá? Já teve pausa nessa região. Então, o preço também poderia vir até aqui, né, antes de iniciar uma movimentação de baixa de novo, tá? Então, atenção amanhã, né, um gap de baixa. Se vier abaixo de mínima, né, aí você tem, né, possibilidade de ter mais uma movimentação de baixa, né? Ficou essa linha aqui, né, como região de suporte, tá? E aqui, né, você tem essas duas resistências, né? Ao meio disso, tá? Eu vou pegar um alarme aqui. Ao meio dessa movimentação, tá? Aí a gente pode esperar, né, uma lateralidade, né? Já que as médias estão flats, né, então a gente pode enfrentar também, né, uma lateralidade aqui, tá? Pela forma que está posta as médias ali, beleza? Então, preço cortando ali a 50, a 20, a 9, né, a gente pode enfrentar uma lateralidade nessa região, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no M5. Eu vou fazer um ajuste aqui para o M5, né, que aquelas marcações lá eram do M60, tá? E aí a gente tem, né, pessoal, o dia de hoje. Abre num gap de baixa, né, e acaba fazendo, né, a nossa wedge parabólica, né, ela vem um pouco abaixo aqui da movimentação, depois ela apresenta aqui uma reversão de duas barras, tá? E, né, após, né, uma, duas, três puxadas, né, a gente teve uma volta em V, tá? Tivemos uma boa movimentação de alta, né? Como a gente conversa, né, sobre wedges,
que você poderia pensar? Né? Você teve uma boa perna, né? Praticamente não teve ponto de parada aqui, né? Você não vê nenhum ponto de inflexão interessante. Então você tem aqui uma boa perna, né? E a gente viu que nos 60 minutos daqui é só uma barra, né? Tá? Isso aqui era a barra de correção, tá? E aqui agora você tem um bom ponto de inflexão, né? Tá? Vem aqui por volta do 38.2, né? O 50% aqui, 61.8, tá? Então, corrigiu, né? Até o 38.2, né? Essa perna aqui, tá? E aí, né, você pensando sempre dentro das ideias, né, do dual, aqui você teve, né, uma wedge, né, pull flag, tá? Por quê? Porque você, minimamente, se você teve uma boa perna de alta, você poderia esperar mais uma movimentação de alta, mais uma perna. E como que seria essa perna? Quando ela vier acima da máxima, ela cumpriu a função, né, de duas pernas de alta, né? Alta porque ela veio acima da máxima anterior, tá? Então você teve aqui agora as duas pernas, o preço cumpriu a função, né? Tá? E depois que ele cumpriu a função, né, ele veio ainda dar mais uma nova wedge. E a gente ainda está falando de lateralidade, né, do preço ali naquela movimentação ainda difícil. Né, o preço está ali no diário entre a 9 e a 20, né, então ele está entre duas médias, né, ele não está acima, não está do lado só das médias, né, ele está ao meio. Né, e você teve aqui mais uma possibilidade de wedge. Né, tá? Depois você teve um gap de média, tá? Uma pequena MTR, uma boa movimentação ali. Né, tá? E aqui parece, né, que a gente teve só também uma perna. Né? E isso deixa a ideia, né, de que mesmo que corrija um pouco, a gente ainda pode ter mais uma perna de baixo. Tá? Então, time frame menor, né, é bom a gente tomar um cuidado. Né? Gap de alta, né, a gente já deixou as marcações aqui. Né? Temos essas duas regiões aqui, tá? Como possíveis suportes. Né? Deixa eu engrossar essa linha aqui, tá? E a máxima, tá, dessa movimentação aqui, para que tenha continuidade, ele precisa primeiro romper essa, né, pessoal, tá? Para depois ir na outra, né? Beleza? Gap de baixa, né? Levaria essa wedge aqui, né? Até mesmo uma abertura por aqui, né, ainda, já que as médias estão bem, uma movimentação de baixa, né, uma abertura por aqui, né? Um ponto de inflexãozinho um pouco maior, aqui, por exemplo, no teste da VWAP, né, levaria ainda a uma possibilidade maior de segunda perna, tá? E aí depois pode lateralizar novamente. Tá? Então, você tem que buscar tentar entender alguma movimentação do dia, né, para você conseguir pegar alguns pontos ali e depois e curtir o dia, né? Sair do mercado, né, para não ficar ali o dia inteiro tentando clicar, o dia inteiro tentando boletar, né, pessoal? Isso acaba levando a um overtrade ali e isso não é benéfico, né? Nem saudável, né? E geralmente você sai perdendo dinheiro, né? Às vezes você bateu a meta do dia, não parou ali e isso acaba te prejudicando, beleza? Então, o que vocês acham aí para amanhã? Né? E aí a gente vai batendo papo, né? Tem uma boa pressão aqui, né, pessoal? Temos 4 barras de baixa, né? Tá, também. Então, a gente fica de olho nisso, né? A gente está sempre analisando barras, pressão, né? E criando ideias e possibilidades, né, a partir da movimentação do preço. Né? Até então, se ele tivesse renovado o máximo, né, eu diria para vocês que a gente ia para níveis mais altos. Né? Mas agora ele pode dar uma lateralizada aqui pelo meio, tá? Então tomem cuidado, prestem atenção em wedges, né, também, né, por essa possibilidade de lateralidade, que pode, né, fazer sentido em algumas movimentações, beleza? Valeu, pessoal, se gostou, curta, compartilha, né? Deixe seus comentários aí para ver o que você acha pro mercado amanhã. E bons trades, né, pessoal? Valeu!